Depois de uma longa espera, a AMD finalmente apresentou o seu concorrente para o DLSS, o Fidelity FX Super Resolution, ou FSR. E ele vem para ser justamente uma solução para as placas da nova geração que precisam utilizar o Ray Tracing e sofrem uma grande penalização de desempenho. Mas o curioso é que ela não vem só para resolver esse problema. Ela também pode ajudar você que não tem exatamente uma placa de vídeo high-end muito cara. Talvez você tenha uma placa de vídeo da geração passada, como uma RX 580 ou uma GTX 1060. Pera, Robson, mas se é o concorrente do DLSS que é exclusivo para placas RTX, ele vai rodar em placas NVIDIA também? E vai rodar em placas que nem têm o suporte a Ray Tracing? Pois é, ele vai funcionar. A pergunta é como ele vai funcionar? Será que vai rodar bem? Será que vale a pena? Para isso eu resolvi fazer alguns testes aqui com o Fidelity FX Super Resolution na RX 580 e na GTX 1060. E caso você tenha mais dúvidas sobre o Fidelity FX Super Resolution, você pode conferir o vídeo completo que eu trouxe aqui no canal explicando um pouco mais sobre o recurso. Mas para resumir, você que tem placas de vídeo de séries anteriores ou mesmo placas de vídeo da concorrência, sim, pode utilizar o Fidelity FX Super Resolution, não tem nenhum tipo de restrição. Na verdade, ele só depende da aplicação no game. Se o desenvolvedor colocar a tecnologia disponível, você pode usar com qualquer placa. Placas a partir da série 10 da NVIDIA ou da série RX 400 da AMD já tem suporte, até mesmo processadores com gráficos integrados. É uma tecnologia aberta que pode ser utilizada para placas NVIDIA ou mesmo para placas Intel. Então os gráficos de praticamente qualquer fabricante podem utilizar o Fidelity FX Super Resolution desde que ele esteja implementado no jogo. Aproveitando isso, a gente resolveu comparar duas das placas mais usadas da Steam, a GTX 1060, que ainda continua lá no topo, e a RX 580, que é a placa mais bem posicionada da AMD. Se a gente somar com a RX 480, que é virtualmente a mesma placa, a gente tem um número bem convincente de usuários que ainda usam esse hardware. E se o Fidelity FX Super Resolution é uma solução interessante para placas de vídeo que rodam em 4K, onde o Ray Tracing acaba penalizando bastante a performance e com isso você consegue compensar, deve ser uma alternativa bem interessante para placas de entrada que já começam a sentir o peso da idade nos jogos mais novos e que talvez já não consigam mais entregar os 60 FPS mesmo em Full HD. E ainda mais para hardwares de entrada, né? Imagina você numa APU conseguir utilizar o Fidelity FX Super Resolution e ter ali a mesma qualidade, só que com mais performance. Para fazer isso, o Fidelity FX Super Resolution utiliza mais ou menos a mesma coisa que o DLSS, ou seja, ele renderiza numa resolução menor e depois ele faz um upscaling aplicando algumas técnicas de reconstrução, mas diferente do DLSS, ele não utiliza nenhuma inteligência artificial e não tem nenhum recurso específico de hardware para ajudar nessa tarefa. Então, basicamente depende da reconstrução via software. Você não precisa de nenhum adicional, você não precisa se preocupar com processador ou memória, nada disso. Só depende da placa de vídeo ter suporte e estar implementado no jogo. Eu resolvi fazer alguns testes aqui, mas eu fui mais dentro da realidade. Eu já fiz os testes com as placas mais fortes, como a RX 6800 XT, e o resultado foi muito bom em 4K. Em praticamente todos os jogos que eu testei, eu consegui um bom resultado em 4K. Em Ultra Quality e em Quality Mode, que são os modos com mais qualidade, e começa a ir diminuindo. Tem ali a correlação, né, de resoluções, onde vai diminuindo ali a quantidade de vezes que é diminuída a resolução. Então, para o modo Performance, que é o modo que diminui mais a resolução, em 4K a gente vai rodar em Full HD nativo. E para as outras resoluções a mesma coisa, dependendo da resolução base, basta você aplicar ali a quantidade de vezes que vai ser diminuída ou dividir, né, para descobrir qual vai ser a resolução base a ser utilizada. O que parece bem bacana em 4K, afinal, mesmo no modo Performance,
ainda dá para usar, não é exatamente recomendável, você consegue ver várias deficiências na imagem, não consegue fazer uma reconstrução tão boa, até porque não existe nenhum recurso de inteligência artificial. E realmente é só se você precisar muito do modo performance. Mas nos outros modos, até o modo qualidade, e dependendo do jogo, até o balanceado dá para você usar tranquilo. Vai ter algumas perdas de qualidade, mas é uma troca que ainda é possível. Mas conforme a gente diminui a resolução, isso vai piorando. Afinal, a correlação de resolução base e de resolução final vai diminuindo bastante. Ou seja, cada vez que você diminui a resolução final que você quer encontrar e aplica um filtro mais pesado, ou seja, você aumenta mais para o lado da performance, você vai diminuindo também a resolução base em que o jogo vai ser renderizado. E isso vai criando uma situação um pouco mais difícil para o FSR, ou seja, ele tem que reconstruir com pouquíssimas informações uma imagem que necessita de muito mais pixels. E aí que fica a dúvida, o que vai acontecer em Full HD quando eu precisar diminuir para resolução nativa? Afinal, é bem legal eu conseguir rodar em Quad HD, mas não é exatamente para isso que eu tenho uma GTX 1060 ou uma RX 580. Então eu resolvi fazer os testes aqui mais dentro da realidade. Então aqui a gente está utilizando a resolução para qual a maioria das pessoas usa, que é Full HD. Para os testes eu utilizei a nossa bancada com o Ryzen 9 5900X. Ele está sendo refrigerado por um ML240L RGB da Cooler Master. Estou utilizando 32 GB de memória Kingston Gamer 3600 MHz. A placa-mãe é uma Aorus X470 Game 7 Wi-Fi. A fonte é uma V850 Gold V2 da Cooler Master. E para o armazenamento eu estou utilizando aqui um NVMe de 2TB KC2500 da Kingston. Para os testes eu escolhi 3 games e 2 placas de vídeo, a GTX 1060 Founders Edition, modelo de 6 GB e a RX 580 de 8 GB da XFX. Para os testes eu escolhi 3 games, o Anno 1800, o Terminator e o... qual que é o outro mesmo? E o Godfall. Nós temos ainda mais alguns games que têm suporte inicial. Na verdade, o suporte inicial não é muito amplo, não temos vários jogos que têm suporte. A AMD promete que terão mais estúdios e os próprios desenvolvedores já disseram que é bem fácil a aplicação do Fidelity FX Super Resolution. Então a gente deve esperar uma quantidade maior de games vindo por aí, principalmente com os games para consoles que também devem utilizar a tecnologia. Eu escolhi esses 3 jogos e deixei de lado The Rift Breaker, que é um jogo que você pode baixar de graça na Steam, tem uma demo lá, tem inclusive Ray Tracing e tem também já ativo o Fidelity FX Super Resolution. Tem um modo demonstração e tem também um benchmark. Mas eu deixei ele de lado porque eu acho mais relevante a gente testar nesses jogos, até porque eles mostram situações diferentes. Começando ali pelo Anno 1800, eu já mostrei para vocês no vídeo anterior a questão da qualidade, então qual é o impacto que tem, principalmente em resoluções mais baixas. E a gente viu que o impacto é bem grande quando a gente vai forçando mais o filtro do Fidelity FX Super Resolution. Então aqui eu fui só até o Ultra Quality, que é onde a gente consegue encontrar a melhor qualidade, visto que esse é um game onde você não precisa exatamente trabalhar sempre com o zoom mais próximo, você não vai ficar querendo ver todos os detalhes. É um jogo mais de gerenciamento, onde você vai normalmente utilizar mais a distância. Eu sei porque eu realmente jogo esse jogo, é um dos poucos. Aqui nós vemos um resultado bem interessante. Na resolução nativa, com o Fidelity FX Super Resolution desligado, a RX 580 faz uma média de 55 e mínima de 36, enquanto a GTX 1060 faz uma média de 71 e mínima de 47. Ativando o FSR no modo Ultra Quality, a gente tem um salto bem interessante. Na verdade, o salto maior vem, curiosamente, no lado da NVIDIA. A gente sai de uma média de 71, vai para 87 FPS, e a mínima sai de 47 para 55. Na RX 580 a gente sai de uma média de 55 e vai para uma média de 69 e sai de uma mínima de 36 e vai para 42 FPS. No modo Ultra Quality eu diria que dá para jogar tranquilamente o Anno 1800, porque ainda que exista uma perda de qualidade, é bem aceitável, principalmente pelo ganho de performance. E nesse tipo de jogo, onde você vai jogar normalmente com o zoom mais distante, você não vai notar tanto assim a diferença de qualidade. Partindo para Godfall, a gente tem aqui uma situação onde realmente é necessário algum tipo de ajuste, ou qualquer tipo de ajuda é bem-vinda, já que nenhuma das duas placas consegue entregar 60 FPS, contudo no Epic. Para esse jogo eu resolvi testar aqui em todas as qualidades do Fidelity FX Super Resolution para a gente mostrar para vocês qual vai ser a diferença de qualidade e de desempenho. Saindo aqui da resolução nativa, indo para o Fidelity FX Super Resolution no modo Ultra Quality, a gente sai de 45 FPS e vai para 54 FPS na RX 580 e dos 37 para os 44 na GTX
GTX 1060. No modo qualidade, a RX 580 faz 59 FPS contra 48 da GTX 1060, e depois nós temos ganhos que são, na verdade, bem lineares. A 580 no modo balanceado vai para 63 FPS de média, chegando finalmente ali numa média mais estável, nos 60, e a GTX 1060 ainda fica na casa dos 51. Mesmo no modo performance, a GTX 1060 só consegue fazer 55 FPS com a mínima de 43. A RX 580 bate 66 FPS de média. Godfall foi um dos jogos que eu acabei deixando de fora do primeiro comparativo porque todo mundo fez, mas o resultado é bem fácil de enxergar. Na verdade, mudando ali do modo Ultra Quality para o modo Qualidade, você já enxerga uma diferença bem grande na qualidade visual. O prejuízo é bem grande e conforme a gente vai apertando ainda mais o filtro para o lado da qualidade, a gente vai vendo uma degradação visível da qualidade de imagem. Então eu diria que não é injogável, mas você vai ter um grande borrão na sua tela. Se você for jogar em resoluções menores, você vai ter um prejuízo ainda maior, porque, como eu disse, o que muda é a correlação da resolução base e a resolução final. Então, quanto menor a resolução, menor vai ser a resolução inicial que o Fidelity FX Super Resolution vai utilizar para reconstruir a imagem. Mesmo em Full HD, onde a gente chega nesse número bizarro de resolução, que é 1478 por 831 aproximadamente, você vai ter uma qualidade que já é perceptível. Se você fizer a comparação no lado a lado, vocês conseguem ver que é realmente notável a diferença em vários aspectos. Algumas coisas ficam mais fora do seu campo visual, enquanto que outras, como o próprio personagem, você já consegue notar que perde um pouco da nitidez. Então dá para usar o modo Ultra Qualidade, mas acima disso eu realmente não recomendo nada. Ah, Robson, mas o prejuízo da qualidade vai ser compensado pelo desempenho. Na verdade, mesmo assim, eu acho que você deveria diminuir outras coisas, tipo a qualidade dos filtros, antes de diminuir a qualidade do Fidelity FX Super Resolution. A gente ainda tem mais um game para dar uma olhada, que é o Terminator Resistance, que é um jogo ultra jogado na Steam, altamente relevante, e onde, curiosamente, a gente vê o maior ganho em relação à qualidade no Fidelity FX Super Resolution. Mesmo em Full HD, a gente ainda consegue utilizar alguns modos de qualidade e de performance, né, fazer um equilíbrio no Terminator Resistance, porque ele não tem muito contraste e não existe exatamente muita nitidez, né? Então você consegue utilizar até o modo qualidade de uma forma bem aceitável, mas passando disso você já começa a notar uma perda na qualidade que pode incomodar. Claro que para quem tem um hardware mais modesto, talvez isso não seja um grande problema, já que pode tornar jogável. Aqui na RX 580 o Resistance começa com 78 de média e 65 de mínima, e na GTX 1060 com 85 de média e 67 de mínima, o que significa que mesmo no Epic as duas placas já conseguem rodar na resolução nativa, e por não ser um jogo competitivo não é exatamente um cenário onde você realmente precisaria do Fidelity FX Super Resolution, mas é interessante para a gente ver aqui quais são os ganhos, principalmente quando você tem hardware sobrando para conseguir entregar uma qualidade maior. No modo Ultra Qualidade, a RX 580 sai de 78 para 107 FPS, enquanto a GTX 1060 sai de 85 para 117. As mínimas também melhoram, ficando em 90 na GTX 1060 e 87 na RX 580. A partir do modo qualidade, a GTX 1060 faz 139 de média e 106 de mínima. A RX 580 faz 128 de média e 103 de mínima. Passando para o modo balanceado, a RX 580 faz 151 de média e 120 de mínima. A GTX 1060 faz 162 de média e 123 de mínima. No modo performance, a GTX 1060 faz 191 de média, 140 de mínima, e a RX 580 faz 179 de média e 143 de mínima. Então se a pergunta é, eu vou ganhar performance realmente utilizando o Fidelity FX Super Resolution? Os números falam por si. Você realmente vai conseguir ganhar uma boa performance, principalmente em alguns casos onde você precisa, como no caso do Ano e talvez no Godfall. A má notícia é que no Godfall você provavelmente não vai conseguir rodar com tudo no Epic, mas mesmo assim você vai ter um ganho de performance suficiente para conseguir ajustar um pouco a qualidade gráfica. Você não precisa necessariamente rodar no Epic e pode utilizar o Fidelity FX Super Resolution. A má notícia é que quando você diminui a qualidade visual inicial, você também impacta na qualidade final do Fidelity FX Super Resolution. Então significa que se você não está rodando no Epic, está rodando no Medium, a qualidade visual já não é muito boa inicialmente para que o FSR consiga trabalhar. Então o resultado final não vai ser muito bom.
e para esses casos talvez não seja a solução. Ainda é melhor do que você utilizar uma resolução mais baixa e fazer uma renderização interna para Full HD, ou seja, rodar internamente em HD, afinal você não tem nada ali para ajudar. Mas ainda assim não vai resolver de fato o problema. De qualquer forma, dá uma longevidade maior para outros hardwares e, como diz o velho ditado, para quem não tem nada, metade é o dobro. Não faz muito sentido esse ditado. É alguma coisa do tipo. Mas para quem tem um hardware muito fraco que sequer ia conseguir rodar, mesmo com uma penalização de qualidade, é a diferença entre não rodar e rodar. Para alguns tipos de jogos isso é mais importante e para outros é menos importante. Para um jogo como Godfall, onde você tem mais ação, onde existe uma qualidade visual, um jogo mais focado em história, mas ao mesmo tempo com um hack and slash, com algumas batalhas, vai fazer bastante diferença. Afinal, você vai começar a notar. Conforme você vai apertando para o lado da performance, você consegue notar, mesmo que você não tenha visto rodando na resolução nativa, que você está perdendo qualidade visual. No ano, mesmo no modo ultra qualidade, você já consegue ter um ganho suficiente para jogar. Não é um jogo onde você realmente precisa dos 60 FPS, eles são bem-vindos, mas ter um ganho ali realmente é algo agradável para você ter uma fluidez melhor. Pro Terminator Resistance é um jogo que é leve, já consegue rodar bem e rodar com tudo no Epic, nessas duas placas, mas se você precisar, por exemplo, de uma RX 570, você consegue ter um pouquinho de gordura para queimar. A outra má notícia é que conforme você vai diminuindo também o poder de processamento do seu hardware, ele também não vai fazendo tanto milagre assim. Aqui a gente viu um ganho que foi linear, ou seja, a gente viu um ganho que foi meio que igual nas duas placas. Tem jogo que vai melhor na GTX 1060, que é curioso, você tem um ganho até maior na Nvidia do que na AMD, mas as duas vão crescendo conforme você vai mudando o modo. Se você tiver uma boa gordura, o que você pode fazer é aumentar ainda mais a qualidade visual. Como, por exemplo, no Terminator, que não é um jogo exatamente maravilhoso, você pode até rodar em resoluções maiores, em Quad HD, e aí sim aplicar. Você vai rodar nativamente em Full HD ou em uma resolução um pouco menor, mais próxima, mas na verdade você vai ter um resultado final mais próximo de Quad HD, ou seja, ele ainda vai ser melhor do que você rodar em Full HD no modo ultra qualidade. Você vai ter uma qualidade superior e provavelmente muito próxima da qualidade nativa sem o Fidelity FX Super Resolution. Então quando tem uma gordura você sempre pode rodar uma resolução maior, ainda que seu monitor seja Full HD ou que seja um monitor HD, e ter um ganho de qualidade visual. No geral, eu fiquei satisfeito com o ganho de performance, mas realmente vou esperar um pouco para ver o ganho de qualidade visual. Para a maioria dos jogos, o que dá para recomendar é você usar o modo ultra qualidade e tentar fazer algum ajuste para conseguir ter os 60 FPS, para dar uma sobrevida para o seu hardware. Então a boa notícia é que sim, roda nessas placas, que você tem um ganho e vai dar uma sobrevida. Então para quem não está podendo trocar de placa de vídeo, ou para quem ainda quer rodar um jogo e quer conseguir os 60 FPS, é uma boa notícia, afinal você ia ter que diminuir a qualidade visual de qualquer jeito e provavelmente você vai conseguir um resultado melhor com o Fidelity FX Super Resolution do que fazendo ali aquela salada de settings. A gente vai ter suporte a mais jogos, essa tecnologia deve evoluir e talvez a gente veja melhorias substanciais, principalmente para onde mais precisa. É claro que é bem-vindo para uma RX 6800 XT, para uma RTX 3080, para placas de vídeo mais caras, que precisam rodar jogos com Ray Tracing. E em 4K você tem bastante informação em resoluções menores para conseguir fazer essa reconstrução. E o resultado, como eu disse, em 4K é muito bom, não só no modo ultra qualidade, enquanto que em resoluções menores, o que dá para recomendar mesmo é o modo ultra qualidade e em alguns casos, dependendo do jogo, como o Terminator Resistance ou mesmo no ano onde você talvez precise de mais FPS, você apertar um pouquinho mais para o modo de performance. E se você está se perguntando se placas que nem foram anunciadas vão ter suporte, tipo uma GTX da série 900, por enquanto a resposta é sim. Como o Hardware Canucks testou, a GTX 970 funciona. Eu sequer tenho uma GTX 970 aqui para testar, mas por enquanto ela funciona. O que não quer dizer que ela vá funcionar para sempre, afinal, como está nas primeiras versões, esse suporte pode ser simplesmente removido, já que ele não consta oficialmente. Mas você pode testar no seu hardware mais antigo e ver se você consegue ganhar uma sobrevida para sua placa de vídeo guerreira e de repente conseguir rodar aí mais próximo dos 60 FPS ou mais próximo dos 30 FPS, se for o caso. Mas eu quero saber de vocês, o que vocês acharam dos resultados com a GTX 1060 e RX 580 e o que vocês acharam da qualidade visual. Vocês acham que compensa o ganho de performance para o ganho de qualidade? Qual modo vocês escolheriam ou qual modo vocês escolheram? E mais, vocês ainda estão com a GTX 1060 ou RX 580? Pretendem ficar mais alguns anos? Acham que o FSR vai conseguir salvar essas placas? Será que vai melhorar no futuro?
Deixa aí nos comentários. Deixem sugestões para testes que vocês querem ver com FSR, quais placas vocês querem ver rodando, em quais situações e quais jogos vocês gostariam de ver o FSR implementado. Se você gostou, se você curtiu esse vídeo, deixa um like. Se você ainda não é inscrito do canal, inscreva-se no canal, clica no sininho para receber as notificações de novos vídeos. Se inscreve no nosso segundo canal, onde a gente tem lá os comparativos sem nenhum comentário. E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, falou e até a próxima!